coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is Love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is Love. Vinte e quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is Love. Olá, amados irmãos, estamos dando continuidade à nossa programação aqui na ONTV 24 horas Brasil. 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Organização das Nações para a Pregação da Palavra de Deus na TV através da internet. Este é o programa Jesus is Love. Jesus é amor. Jesus, como eu te amo. E a palavra de hoje, diretamente do coração de Deus, para nós que somos seus filhos amados, é para que nós tenhamos muito cuidado com as falsas doutrinas. Uma advertência, não é mesmo? Que nos vem apresentada através das Escrituras Sagradas. Veja, meus irmãos, minhas irmãs, que nós vivemos em tempos, em dias de vozes confusas, um tempo em que muitos têm sede de ouvir, mas ouvem qualquer coisa, um tempo de espiritualidade superficial, um tempo de evangelho sem cruz, de mensagens que buscam agradar aos ouvidos, mas pobre de alma. E isso é muito sério, meus queridos. Você que ama a verdade precisa estar atento. Jesus está voltando e há um alerta espiritual ecoando nas Escrituras. Cuidado, muito cuidado com as falsas doutrinas. Neste momento, nós aqui da ONTV convidamos você a mergulhar conosco nessa verdade bíblica com temor e discernimento espiritual. Diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eita! Paulo não é sutil aqui quando nos traz esta palavra. Ele não diz, talvez isso aconteça, ou seja, dessa forma, ou quem sabe as coisas venham a se suceder dessa maneira. Não. Ele diz, o Espírito expressamente diz, ou seja, isso não é uma opinião humana, é um alerta divino, meus irmãos. Nos últimos dias, muitos abandonarão a fé verdadeira, porque abrirão os ouvidos para o engano. E essas falsas doutrinas, muitas vezes não vêm de fora, elas se infiltram no meio da igreja. Muito cuidado, você que é cristão, não é mesmo? Também com todas estas coisas. São doutrinas que tiram o foco de Cristo. Não é uma pregação cristocêntrica, não são louvores cristocêntricos, mas há sempre uma substituição, não é mesmo, do que deveria ser nós como cristãos prostrados diante do altar, como se aos pés da cruz,
mas muitas vezes pessoas que se colocam como sem pedestais, dando glória a si mesmos, né, com doutrinas um pouco, né, muito também distorcidas, e pouco se fala acerca da palavra do Senhor. Então, isso se infiltra muitas vezes na igreja, doutrinas que tiram o foco de Cristo, que trocam, muitas vezes, meus irmãos, fiquem atentos que observarão, trocam o arrependimento pela autoestima. Já observaram? Mensagens meio coach, autoestima, né? O amor sacrificial pelo amor a si mesmo, aos seus próprios interesses, substituem um novo renascimento, um novo nascimento por autoajuda, né? Autoajuda, autoestima, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem santidade, tantas coisas que nós temos observado e que por uma hora e outra, né, acabam se fazendo como escândalo, né? Tantos escândalos aí envolvendo CNPJs de igrejas. Você não pode se alimentar de qualquer mesa, meu irmão. Estejam atentos, cuidado com mensagens que ficam apenas buscando massagear o ego de pessoas que já se encontram muitas vezes melindres em decorrência dos desafios e das dificuldades e sofrimento humano também, né? Mensagens que buscam massagear o ego, mas não transforma o coração, né? Precisamos ter discernimento quanto ao espírito das palavras, né? Da palavra do Senhor, uma doutrina que afasta da Bíblia, uma doutrina que distorce a graça, que banaliza os erros, que não vem de Deus, meu irmão. Isso vem das trevas, né? Agradar homens. Mas Paulo também, nesta passagem que nos vem no dia de hoje acerca disso, ele também dá o antídoto, né? Lá no verso 7 ele fala: exercita-te na piedade. Em outras palavras, mergulhe na palavra, alimente-se da verdade, fortaleça sua alma com oração, jejum, comunhão, com o Espírito Santo. Não seja criança espiritual levada por qualquer vento, que nós possamos observar e termos maturidade, né? Seja maduro, seja bíblico, seja vigilante, não é mesmo, meus queridos? E nós observamos Jesus, o nosso mestre, o Messias, contra essas falsas doutrinas. Quando diz, lá em Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, nos convida a um momento de alerta espiritual. É um alerta espiritual a todos nós, para mim, para você, para aqueles com os quais você compartilha essa mensagem, porque você se importa com esse ser humano. Em tempos de muitas vozes, Jesus ainda nos chama à vigilância. Ele, o bom pastor, não apenas curava, libertava, salvava, ele também advertia com firmeza sobre os perigos da falsa doutrina. Você já sentiu aquele incômodo ao ouvir algo que parece bíblico, mas não tem respaldo? Você não encontra respaldo na palavra? Você já se sentiu incomodado diante de circunstâncias como essa? Já viu muitas vezes líderes espirituais usando o nome de Deus, mas
promovendo o ego humano? Cuidado, meus irmãos, cuidado. Jesus previu tudo isso, nos deixou tantas informações, orientações, esclarecimentos e exemplo acerca de tudo isso, e hoje ele deseja abrir os nossos olhos espirituais. Não é tempo de dormir, mas sim de discernir. Jesus faz um alerta solene: acautelai-vos. Isso é um verbo de guerra, meus irmãos, de defesa, de vigilância. Cautelai-vos. Jesus não está apenas sugerindo, ele está ordenando para mim, para você, para que nós fiquemos atentos. Os falsos mestres se vestem de piedade, falam mansamente. Isso é uma característica muito interessante, parece tão dóceis. Ah, meu irmão, cuidado com o grau de açúcar que vem derramado através de falácias, não é mesmo? Para massagear o ego daqueles que já estão em sofrimento. Acautelai-vos, verbo de guerra, defesa, vigilância. Falsos mestres, falando mansamente, usando o nome de Deus, mas por trás nós vemos ganância, manipulação e heresia. Muita heresia. Eles não vêm e não se apresentam com chifres e um tridente, mas sim muitas vezes vestidos em belos ternos e uma excelente oratória e aquele tom muito dócil e manipulador. Usam versículos isolados, distorcem a palavra que vem nas escrituras sagradas de Deus, fazem promessas sem cruz e chamam isso de fé. Como assim? Promessa sem cruz. Promessa sem cruz. Jesus os chama de lobos disfarçados de ovelhas. O que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? É que eles parecem realmente inofensivos. Parecem tão amorosos, carismáticos, mas a intenção é de destruir rebanhos inteiros, pessoas fragilizadas, pessoas em estado de vulnerabilidade, com já os seus corações tão feridos, tanta coisa do mundo, que muitas vezes se colocam em busca de uma palavra. Eles estão sendo manipulados e usados. Prometem prosperidade sem arrependimento, milagres sem obediência, posições espirituais sem conversão verdadeira. Isso é muito sério, meu irmão. Em João, capítulo 10, no verso 10, Jesus deixa muito claro: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E o contexto disso fala de líderes falsos, mas ele continua dizendo: eu vim para que tenham vida. Ou seja, quem segue Jesus não pode seguir qualquer voz. Não pode seguir qualquer voz. A verdadeira doutrina de Cristo produz em nós, meus irmãos, em mim, em você, em quem é cristão, arrependimento verdadeiro. Arrependimento, joelho no chão, renúncia, transformação e principalmente amor pela verdade absoluta de Deus, que está nas Escrituras Sagradas, e assim somos tocados pelo seu Santo Espírito. O próprio Satanás tentou usar versículos, o próprio diabo, para tentar Jesus no deserto. Então, que nós tenhamos muito cuidado, meus irmãos, Texto fora de contexto é pretexto para o engano. Não é porque alguém grita Deus, não é mesmo? Que está falando em nome dele. Jesus mesmo diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e eu direi, nunca vos conheci. Cristo
está à porta, meus irmãos, e é hora de se apegar ao que é verdadeiro, seja como os bereanos de Atos 17:11, confronte tudo com a Bíblia. Não aceite meias verdades. Hoje o Senhor te chama não apenas para crer, mas para permanecer. Em um tempo de engano, meus amigos queridos, em tempo de engano, a maior arma é a verdade. A verdade. Guarde a sã doutrina como um tesouro, fique com a palavra, permaneça. Permaneça com Cristo, mesmo que o mundo inteiro, tudo que está ao seu redor, se curve ao erro, fique de pé com a verdade, meu irmão. Porque a verdade liberta, santifica, a verdade é Cristo, meus irmãos. Amém, meus queridos? Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo olhos espirituais, discernimento. Livra-nos dos falsos profetas. Guarda nosso coração das palavras bonitas que escondem engano. Dá-nos fome da Tua palavra, sede da Tua verdade, da Tua justiça. Que o Espírito Santo grite mais alto em nós do que qualquer voz humana. Que sejamos apaixonados, Senhor, na Tua sã doutrina, não pelas emoções passageiras. Purifica-nos, Senhor, a nossa mente, nosso coração, perdoa os nossos erros e equívocos, Senhor. Que sejamos como ovelhas que reconhecem a Tua voz, a voz do verdadeiro pastor, e fogem. Que nós possamos fugir da aparência do mal, da voz do engano, do estranho. Ensina-nos a viver, a amar a Tua verdade com ousadia, em nome do nosso Senhor. Amém, meus queridos? Jesus está voltando, meus irmãos, e a igreja que Ele virá buscar é pura, zelosa pela verdade, firme na palavra. Nesse tempo de engano, enganos doces e doutrinas atrativas, levante-se como um sentinela. Defenda a verdade com amor e com ousadia. Quando todos correrem, meus amigos, atrás do evangelho do conforto, quando todos estiverem correndo, se alinhando a um evangelho apenas de conforto, permaneça firme no evangelho da cruz. Quando todos quiserem apenas ouvir aquilo que agrada, muito cuidado, muito cuidado. Vamos seguir firmes atrás da nossa transformação e conversão verdadeira. Porque só a verdade, meus irmãos, só a verdade é capaz de inibir todo o mal, todas estas coisas, todo o engano. Só a verdade liberta, e Jesus é a verdade que salva, que santifica a nós, nossos corações, nossos pensamentos, e voltará para buscar aquele que é fiel, remanescente, fiel nessa jornada. Amém, meus queridos? Este é o programa Jesus is Love. Jesus, eu te amo, Jesus é amor, oh meu Deus, dono dos meus pensamentos, da minha vida, prioridade nos meus dias. Entrego nas mãos do Senhor as pessoas que eu mais amo e descanso meu coração. Oh meu Deus, entrego em Tuas mãos as pessoas que precisam tanto de amor. Entrego nas Tuas mãos, Senhor, ao Seu cuidado, à Sua misericórdia, todos aqueles que buscam se levantar contra mim ou se colocarem na condição de inimigos ou inimigo da Tua palavra. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos e até a próxima. Continue conosco, acompanhando a programação da
ONTV 24 horas. Estamos falando do Brasil. Até a próxima! Chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.